Olha só o que Deus está nos oferecendo. Oferecendo a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E Ele nos incentiva dizendo, escolhe a vida. E que você possa viver bem e a sua família, posteridade, também receba o bem. Então é mais uma questão de entender a direção, de entender o que Deus deseja para nós e assumirmos a nossa posição. Eu quero que você olhe para alguém perto de você e diga assim, eu vou assumir uma nova postura hoje. Amigo de casa, você que está olhando para mim aí agora, diga aí para alguém, não tem ninguém, então diga para mim, eu estou ouvindo pela fé. Eu vou assumir uma nova postura hoje. Isto. Título da minha mensagem. A decisão é nossa. Vida ou morte. Nós é que iremos decidir. A decisão é nossa. Vida ou morte. Que Deus abençoe os irmãos. Os irmãos podem se assentar por gentileza. Bem, o assunto que eu quero abordar com vocês hoje não é muito comentado entre os cristãos e também pouco se fala dele na mídia de uma forma geral. Não sei bem o motivo, mas talvez porque esse assunto ele envolve áreas delicadas como financeira, sentimental, emocional e principalmente ele abrange a área espiritual de todas as pessoas. Eu quero lhes falar hoje sobre herança comprometida, compromisso dos outros em nós, raízes de nossa formação. Portanto, eu peço a você que está me vendo e ouvindo, que você preste muita atenção, porque esse assunto ele fala do nosso passado, ele alerta para o nosso presente, e orienta o que temos que fazer para que tenhamos um futuro brilhante. Eu confesso a vocês que, para falar desse assunto, ele traz muitas responsabilidades. E para isto, é preciso coragem, ousadia e muito daquilo que eu chamo de mexer no vespeiro. Eu sei que estou mexendo no vespeiro. E quando era menino, jovem, sempre minha mãe orientava, que recebeu da mãe dela, que não se deve mexer no vespeiro, que algumas picadas você sempre leva. Então eu sei que o assunto que eu vou abordar vai mexer com muitas coisas, mas eu estou pronto, em nome de Jesus, pagar um preço para que você possa receber a sua libertação. Olha, eu não pretendo, com esse assunto, levantar aqui nenhuma polêmica, não quero ficar discutindo, não quero fazer discordância religiosa com ninguém, não. A minha única preocupação sempre será ajudar pessoas. Por quê? Porque depois de todos estes anos, ministrando quebra de maldição, libertação, cura interior, eu descobri que muitos resultados, consequências da vida de pessoas hoje, são frutos de situações antecedentes, pactos, forças atuantes do passado, e eu já detectei e já constatei, nestas muitas experiências que tive no decorrer desses anos, que existem pressões externas antigas, fatores paranormais envolvidos que fogem, estão um passo além dos nossos 5 sentidos, da linha do visível. E olha aqui, meu irmão, estas forças muitas vezes são as responsáveis por estes acontecimentos desagradáveis sobre pessoas hoje. Mas não para aí. Muitas vezes sobre religiões, instituições,
sobre fortunas, e afirmo agora a vocês que o que mais me preocupa é que estes fatos envolvem também famílias, estados e até mesmo países. Por isso que quando eu ministro esse tipo de assunto, guerra espiritual, eu sei que ele por si só já aponta para heranças, hereditariedade, compromissos desconhecidos, e estas atuações, na maioria esmagadora das vezes, envolvem o que fomos, o que somos e o que nós iremos ser. Por favor, olhe para mim. Todos nós, sem exceção, não podemos colocar em risco valores como família, conquistas, espiritualidade, progresso e o nosso crescimento financeiro, emocional e patrimonial. Que foi que eu falei? Há coisas que você pode chutar resultados, tentar fazer alguma coisa, mas penso eu que certos valores em nossas vidas e em nós não podem ser colocados em risco. Eu acho que falar de família é falar de algo sagrado. Falar de conquistas é falar de sonhos. Falar de progresso é falar da sua caminhada. Falar de espiritualidade, então, misericórdia, todos nós precisamos desesperadamente. E é evidente que uma pessoa que não tem essas 4 qualidades ou qualificações, ela não cresce financeiramente, emocionalmente nem patrimonialmente. Muito bem. Eu posso te afirmar que estes fatos que citei aqui, junto com muitos motivos que ainda não vieram ao nosso conhecimento, são eles exatamente que levaram Deus, eu não tenho dúvidas, a nos especificar na palavra dele como o seu exército. Que foi que eu falei? Eu falei que foram exatamente estas coisas que não estão muito claras em nós e em nossas vidas, pois foi exatamente por causa destas situações que Deus, na sua palavra, nos especificou como o seu exército. Evidente que quando se fala em exército, nós temos que incluir armas, soldados, mobilização, estratégias, planos e uma série de armamentos que Efésios capítulo 6 esclarece para nós com detalhes, porque este livro de Efésios, ele é o único na palavra específico que registra níveis de guerra espiritual. Você não vai encontrar isto em outros livros da palavra. Por isso que eu falei a vocês que é preciso coragem, porque esta luta não é uma luta aberta, visível, é uma luta camuflada, sorrateira, que em todo tempo e em todo lugar sempre existiu e penso eu que sempre existirá. O que eu quero falar é o seguinte, que lutas nesse nível, neste sentido, todos nós aqui temos, todos vocês em casa que estão me vendo e ouvindo também têm. O único problema é que a maioria desconhece de onde tudo isto vem vindo e por que as coisas estão assim. Muito bem, repito, esta luta não é uma luta aberta, não é uma luta visível com estes olhos, com os 5 sentidos, mas é uma luta escondidinha. Os inimigos de nossas vidas, eles vêm chegando quietinhos, por trás, e quando você vê, como eu disse, já envolveu você, suas coisas, seus sentimentos. Então, meu irmão e meu amigo, despertado para isto,
Eu usei a lógica dos fatos, pois são todos fatos espirituais. Olha o que eu estou falando. A sua situação financeira começou com algo espiritual. Sua situação de saúde, energia no seu corpo, começou com fatos espirituais. A sua situação familiar, o seu progresso, começou com fatos espirituais. Eu tinha um grande amigo chamado pastor Almir Guimarães, do Rio de Janeiro. Aprendi muito com ele, já citei aqui isto. Ele dizia para mim assim: pastor Wilson, você pode pegar um rolo de cordas desse tamanho e vai soltando. Você vai ver que lá no final tem um nó. Eu estava falando sobre guerra espiritual com ele, porque às vezes ele me disse, a maioria delas, você olha para uma pessoa e você pensa que aquela pessoa é uma pessoa sensata, organizada, uma pessoa altamente qualificada. Mas quando você vai remexer na vida pregressa, no passado daquela pessoa, lá você está desenrolando a corda. E de repente você vai ver lá no final um nó, uma confusão muito grande que contradiz a situação atual, muitas vezes dos gestos, das maneiras. Às vezes uma pessoa muito educada, muito balanceada, hoje. Mas no entardecer, no escurecer, as coisas mudam sem o nosso controle. Repito, despertado para isto, eu usei a lógica dos fatos, porque são todos espirituais. E aí eu acabei entendendo melhor a nossa dependência da orientação de Deus, porque tudo isso está ligado a nós e a nossa raiz de formação, ou seja, genealogia. Ai, pastor, isso já estou ficando com medo. Não fique preocupado. Deus tem planos para nós de libertação. Diga amém aí. Diga amém aí, irmão. Amém. Bem, se Deus tem planos, então vamos a eles. A primeira coisa que você precisa saber é que nós não estamos sozinhos nesta guerra. Diga amém. Pastor, quem que está comigo? Eu vou dizer. Gênesis capítulo 32, nos versos 1 e 2, diz que Jacó seguiu o seu caminho e os anjos do Senhor o encontraram. E quando Jacó os viu, disse: esse é o exército de Deus. Meu amado e querido irmão, nós não fomos esquecidos. Nós não fomos abandonados nesta vida e nem nesta nossa situação. Diga amém. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor, que talvez você não esteja enxergando com estes olhos, estão te acompanhando nesta sua jornada. Isto é muito animador e nos coloca novamente em condições e dispostos para reagir. Porque o exército celestial, os anjos, estão nos acompanhando e envolvidos, todos eles, neste nosso projeto. Você sabia que Deus já determinou, está lá em Hebreus, que os anjos dele estão a nosso serviço, a serviço daqueles que amam e servem a Deus. Olhe para o irmão perto de você e diga assim: você serve a Deus? Você ama a Deus? Você serve a Deus, amigo de casa? Você ama a Deus? Aleluia! Então os anjos do Senhor estão aí ao seu redor. Glória a Deus por isso. Então, guarde com você: você não está sozinho nesta peleja. Outra coisa, se nós somos o exército de Deus, tá? Saiba que todo exército, ele precisa possuir armas de defesa e de ataque. E elas, diz a carta de segundo Paulo aos Coríntios, capítulo